Olá, amigas, olá, amigos, irmãs e irmãos de todas as partes, não só do Brasil, mas de partes também do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mais um dia abençoado, onde nós vamos estudar o capítulo 13 da obra Nos Bastidores da Obsessão. Obra bendita que foi psicografada pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco e ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Junto conosco, nós temos a gratíssima satisfação de contar com a presença das nossas queridas Eulália Bueno e Tânia Menezes, que vão dividir as reflexões e os aprofundamentos conosco. Mas antes do nosso trabalho, vamos todos fazer uma prece, rogando aos bons espíritos que possam nos abençoar nesta hora, que iremos compartilhar algumas reflexões a respeito desta obra. Senhor Jesus, abençoado amigo de nossas vidas, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, para te pedir a presença que se faça entre todos nós, nos abraçando com a sua ternura, com a sua delicadeza, com a sua gentileza incomparável e derramando sobre todos nós, sobre todos os lares que aqui se conectam, as bênçãos inenarráveis do teu infinito amor. Abraça-nos, Senhor, conclama-nos ao caminho deste evangelho de redenção que segue fazendo eco dentro das nossas almas há mais de 2000 anos. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Bem, minhas queridas, meus queridos, me cabe a parte de trazer um pequeno resumo sobre este capítulo 13, intitulado Solução Inesperada. Nós vamos perceber que, como diz Manuel Filomeno de Miranda, 15 dias depois do internamento do hospital, o nosso irmão, o senhor Mateus Soares, volta ao seu lar com uma certa recuperação orgânica. Manuel Filomeno de Miranda, visitando naquela oportunidade com Pititinga, onde Pititinga traz uma espécie de histórico do senhor Soares, com seu temperamento beligerante, com a sua situação ainda muito impetuosa. Ele era um homem de quase 60 anos, mas muito perturbado ainda. E nós vamos perceber Pititinga falando que ele era muito fácil. Pititinga é Manuel Filomeno de Miranda, um esposo complexo, difícil, e a expressão que ele utiliza, fascinado pelo pano verde. O que significa isso? Afeito à jogatina, o pano verde da mesa de jogos, das questões todas. Em compensação, a sua esposa, Dona Rosa, se desdobrava nas questões domésticas, na costura, até altas horas da noite, juntamente com as suas filhas, para suprir as necessidades daquele lar, porque o senhor Mateus, sem dúvida, não estava cooperando. Então, vamos perceber, né, naquele momento, por ocasião do retorno da filha Mariana ao lar, nós vamos ver o Pititinga trazendo algumas conversas com o próprio senhor Mateus, tentando convidá-lo a uma mudança de temperamento, trazendo algumas considerações muito importantes. O Mateus até que concordava com o espiritismo, mas era mais ou menos uma espécie de barganha. Eu concordo, mas desde que o espiritismo me sirva para alguma coisa. É a proposta que muitos de nós, às vezes, entrando em alguma doutrina reveladora, consoladora e particularmente como espiritismo, fazemos essa espécie de barganha. Ok, eu entro, mas eu quero alguma coisa em troca. Como se Papai do Céu fosse fazer esse tipo de negociação conosco. E aí a gente percebe, naquela prece, naqueles aconselhamentos,
o nosso Pititinga, numa prece muito ungida, acaba estabelecendo uma sintonia natural, espontânea, com as altas esferas, e o mentor, o espírito saturnino, acaba intuindo-o naquelas considerações com o próprio Senhor Mateus, trazendo todas as considerações que o Evangelho tem falado para todos nós e batido na porta do nosso querido Mateus Soares. E num determinado momento, que muito ficou marcado para mim, quando Pititinga, inspirado pelo mentor, fala: o amor é o pólen que fecunda a vida, enquanto o ódio é gás que a interrompe. Aquela advertência, sem dúvida, muito impactante, causa, sem dúvida, um impacto, não só no nosso querido, no nosso irmão Mateus Soares, mas em toda a psicosfera do ambiente. E traz algumas considerações no Evangelho de Marcos, falando sobre o perdão, sobre a oração. Dona Rosa, a esposa querida, Mariana e Amália, as duas filhas, estavam ali do lado, escutando e percebendo toda aquela ambiência. Elas já tinham, de uma certa forma, devido aos méritos alcançados, construído dentro de si mesmas uma espécie de psicosfera própria, íntima, apesar das questões pestilentas, complexas que o nosso irmão Mateus Soares possuía. Vamos imaginar num lar onde algumas pessoas complexas, complicadas, parece que tudo está em desarmonia. Mas aí, nós, mantendo este pensamento ligados à prece, às elevações mentais, acabamos nos fortalecendo apesar do ambiente complicado. Termina estas intervenções, o nosso Pititinga sai, fala para o nosso Manuel Filomeno de Miranda e fala: eu acho que o nosso Mateus vai ter alguma melhora, algumas situações que vão, sem dúvida, trazer algumas melhoras. Aí, num determinado momento, numa conversa entre Pititinga e Manuel Filomeno de Miranda, ele pergunta como é que a Dona Rosa, a esposa, como é que ela aguenta tudo isso, estes ombros frágeis, essa situação dela, meu Deus. E o Pititinga traz as questões relacionadas a um passado onde a Dona Rosa teria sido uma mãe não muito afeita aos cuidados, e aí nós voltamos para refazer a rota, experimentando todos os dissabores que, num determinado momento, nós provocamos. Essa conversa foi muito elucidativa, nos mostrando que não há vítimas, sem dúvida, muita injustiça no mundo, mas nenhum injustiçado. É basicamente isso que o nosso Pititinga nos traz. Nós vamos ver depois, num determinado momento, o dia passou, alguns dias passaram, mas a Dona Rosa chama mais uma vez os nossos queridos Pititinga. E Manuel de Filomeno de Miranda vai junto também. O esposo encontrava-se agora numa situação de hemiplegia, que é como se fosse uma paralisia de um dos lados, uma situação bem desalentadora. Ele encontra-se quase desfalecido, vamos perceber aí a dinâmica, é levado para o hospital, o médico desesperançoso. Vemos que é uma situação que é recorrente, tal, fruto da intemperança, da má posição mental, da pouca conexão espiritual que o nosso irmão Mateus possuía e dos desalinhos que ainda o caracterizavam. Então ele volta para esta situação, estertorando nas questões agoniantes, para o hospital nesta semi-paralisia. A nossa querida irmã Dona Rosa, muitas noites endormidas, ainda com a família para sustentar, chora muito, o nosso querido Pititinga a consola, e vamos perceber toda esta dinâmica de acolhimento de Pititinga e Manuel Filomeno com aquela família. Volta depois, nós vamos perceber num determinado momento também a filha Marta, era a terceira filha. Ela afeita as questões
do feiticismo, as questões dos feitiços, ligada com estas entidades que estão ainda muito terra a terra. E aí a gente percebe que há um outro drama que ocorre, né? A mãe, Dona Rosa, percebendo aquilo tudo, a menina chega tarde com seus dramas, com as suas situações complicadas, noite avançada, e Dona Marta, e Dona Rosa, melhor dizendo, perdão, a mãe, dá uma espécie de bronca, chama a Marta à fala, como deve ser feito realmente. E ali o drama acontece. A briga, a Marta não aceitando, sem dúvida ainda muito influenciada por estas entidades que a faziam refém, começa todo um drama muito complicado, muito complicado. O nosso Pititinga, perto, acaba ajudando, percebe todo aquele drama, Dona Rosa, muito chorosa, pede o auxílio de Pititinga, que vem junto com Manuel Filomeno de Miranda, chora muito, e num determinado momento o nosso Pititinga pede a permissão para entrar no quarto da Marta, porque aconteceu algo muito interessante. Com todo aquele drama, a Dona Rosa chamando a atenção da Marta, filha, o marido, o senhor Soares, que estava deitado, já tinha voltado do hospital depois daquela situação, levanta furioso escutando aquilo tudo. E neste rompante acaba tropeçando, tentando interceder naquela briga, numa situação até de agressão física que as duas meninas, Amália e Mariana, impedem a Marta de agredir até fisicamente a Dona Rosa. Veja que drama que nós estamos experimentando nesse capítulo, estamos vendo neste capítulo. E o marido acorda, querendo como se fosse, vou dar uma lição de moral, o capítulo é muito mais complexo, e aí ele tropeça, cai, abre a ferida, a questão cirúrgica, a coisa complica-se de tal forma, ele é levado ao hospital às pressas, e aí a Marta, mesmo vendo tudo isso, filha, vai para o quarto. Aí aquela choradeira, a Dona Rosa chora no ombro de Pititinga, e Pititinga vai e pede para ir no quarto da Marta, junto com Manuel Filomeno de Miranda, para conversar com aquela filha, que estava realmente possuída, obsessa por estas questões, não dando a menor consideração a todo o drama que aconteceu ali. Desconsiderou a mãe, não teve nenhum tipo de piedade do pai, que sem dúvida tinha suas questões, mas estava ali de novo recolhida ao hospital, e Pititinga começa uma conversa com ela. Vamos perceber ali, né? Falando, Marta, minha filha, você tem um dever para com a sua mãe, para com os seus, para com seu pai. Veja a situação do seu pai. Ela entra ali no quarto, o Pititinga entra ali no quarto, junto com Manuel Filomeno de Miranda, e tenta demovê-la daquela situação. Ela acrisolada naqueles pensamentos, ainda muito rebelde, muito ligada às entidades, começa toda uma argumentação que se dá. E aí percebe-se realmente que ela falando, não preciso da ajuda. Pititinga pede para que pudessem acontecer alguns passes, para que eles possam orar junto. Minha filha, permita-me aplicar passes magnéticos para que a gente possa te ajudar nessa situação difícil, nestas provas relativas a esta questão de teimosia, né? Vamos orar juntos, vamos encontrar Jesus na câmara dos nossos corações. E ela vai falar, agradeço o seu interesse, mas eu estou muito bem como eu estou. Né? E começa a debater com o Pititinga. Ele, num determinado momento, demonstrando uma serenidade e com a elevação moral, com a bagagem moral que ele possuía, começa a trazer um approach, uma abordagem, melhor dizendo, o approach é muito em inglês, uma abordagem diferenciada. E ele fala, nós todos estamos aqui, minha filha, todos sofremos, mas você não pode olvidar-se da função de que é uma filha. Veja seu pai como se encontra, olha a situação da economia familiar, onde o seu dever de filha, de irmã,
Tudo você tem recebido e você não tem retribuído nada. Olhe só isso. E ele vai conseguindo, de alguma forma, naquela fala suave, com uma força moral que poucos possuem, trazendo algumas passagens evangélicas, falando uma gota de luz, vence a treva. A treva nunca foi a solução. A impiedade nada vai produzir, minha filha. A única força eficiente é a que se deriva das reservas morais do espírito superior, estas emissões vibratórias que todos nós podemos alcançar quando nos conectamos com o alto. Lógico que Pititinga fala de uma forma muito mais bela, e ele vai e traz, recorda-se de Jesus, nas questões relacionadas ao endemoniado gadareno, o moço que sofria dos ataques, vai falar das febres da sogra de Pedro, traz o cego de Jericó, o paralítico de Cafarnaum, e ele fala, será que é preciso que eu vá adiante? Nunca se esqueça da dinâmica do amor e traz todas essas considerações. O poder dos argumentos daquele homem Pititinga e a sua força moral acabaram por acalmar a atormentada Marta. E aí vamos perceber, Dona Rosa, que esperava do lado de fora do quarto, ela acaba sendo introduzida naquele mesmo ambiente. E Pititinga pede para que Manuel Flomé de Miranda faça uma prece. E ele, com muita unção, leva o pensamento a Jesus e traz a prece. E desta forma, um mentor espiritual ministrava os passes magnéticos na Marta. Veja que há toda uma dinâmica de socorro, de auxílio. Aos poucos, Marta vai se levantando emocionada. Ela mudou completamente. Ela agradece e muda a sua faixa de pensamento, falando, eu vou visitar o meu pai. Eu vou meditar em novas diretrizes. E aí nós vamos perceber há toda uma mudança. E vamos lembrar, neste mesmo capítulo, o poder da oração. Quando nós compreendermos, diz Pititinga, se nós utilizarmos os recursos da prece, com certeza vamos modificar o cenário da nossa vida moral, da nossa vida íntima. E aí todas essas situações passam a se acalmar naquele lar tão conturbado. Terminam os seus Pititinga e Manuel Flomeno, saem daquele ambiente onde tudo mudou e vai agora para o hospital, o pronto-socorro, para visitar o senhor Mateus Soares, que naquele momento, como nós havíamos descrito, ele está no hospital, numa situação muito mais grave. O médico era amigo de Pititinga e permitiu que ele ficasse ali ao lado da cama, orando em silêncio junto àquele paciente que estava sendo atendido. O médico, sem dúvida, falou: o estado é deplorável, mas a intervenção espiritual com certeza ocorre. E aí, nas preces, a intercessão da espiritualidade, que é percebida, pois quando eles saem dali, vamos perceber numa conversa, bem logo no finalzinho do capítulo, onde Pititinga menciona para Manuel Filomeno de Miranda, eu percebi a presença dos irmãos espirituais Saturnino e do irmão Glaucus que ali estavam. E aí a gente percebe que nunca estamos sozinhos quando o coração está em prece, quando o coração está sereno, quando nós nos conectamos com as sublimes fontes da vida. Então, no final, logo no finalzinho fala, não há como duvidar da providência divina. Não é à toa que esse capítulo 13 se chama Solução Inesperada. As soluções inesperadas quando o amor se faz presente e a oração passa a ser o recurso de conexão entre nós e o Criador. Eram estas as nossas considerações. Nós vamos ter agora a grata satisfação de convidar a nossa Tânia, que vai fazer o primeiro momento dos aprofundamentos deste capítulo.
Gratidão, Marcelo, por todo este resumo que nos emociona. Marcelo sempre traz esse toque da emoção quando ele nos apresenta essa síntese tão oportuna para este capítulo. Gratidão por este momento que também me emocionou, viu, Marcelo? A querida irmã Eulália, a todos os queridos amigos que se fazem presente neste momento, os nossos votos de muita paz. Então, nosso primeiro momento de aprofundamento, queremos estar destacando em relação ao perdão. E fomos buscar na narrativa do evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26, quando Jesus disse: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que não saireis enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Allan Kardec, ele faz uma análise desta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. E no item 6, onde ele vai estar trazendo para nós a respeito da prática do perdão, não somente relativo ao aspecto moral, lembrando que a morte ela não nos liberta dos nossos inimigos. E esses espíritos que são vingativos, eles carregando este ódio no além-túmulo, eles, com o rancor também que lhes é peculiar, eles vão desejar estar, de alguma maneira, atacando aqueles com os quais se acham vítimas. E nós que frequentamos reuniões mediúnicas, ouvimos com uma certa frequência este tipo de relato do ódio, do desejo de vingança, e muitas vezes é interessante destacar que isso se apresenta ao longo de muitos anos de sofrimento, por que não dizer década, por que não dizer séculos, quando nós ouvimos relatos destes espíritos que foram vítimas na escravidão. Há quanto tempo isso aconteceu? E geralmente há uma expectativa de que esses espíritos a quem ele deseja que está encarnado o mal, a intenção desses espíritos é que eles estejam de fato presos ao corpo, porque eles se acham com maiores possibilidades de investir. E o indivíduo aprisionado, ele vai estar mais suscetível a esse tipo de influência. E daí Allan Kardec, neste tópico do capítulo 10, vai dizer que é exatamente isso que temos toda a causa da obsessão, onde este obsidiado ele é vítima de uma vingança e quando vai se buscar as causas, elas residem exatamente na vida anterior. Daí vamos fazer uma análise de nós mesmos, de situações que já vivemos, onde nós nos sentimos ofendidos, onde ficamos com a marca, um desencanto de alguém que nos provocou um dissabor. E nós temos dificuldade em perdoar. É complicado perdoar,
Mas a criatura humana, nós todos temos essa necessidade de perdoar. Não temos o hábito de nos perdoar. E daí vem a primeira dificuldade de perdoarmos o nosso próximo quando nós próprios não conseguimos exercer o auto-perdão. Então, o auto-perdão, ele só vai existir a partir do momento que eu gosto de mim mesmo, a partir do momento que eu me valorize e que eu tenha consciência de tudo quanto eu fiz e dos motivos que me levaram à prática daquele ato infeliz. Lembrando que nós, seres espirituais que vivemos esta experiência corpórea, estamos em fase de aprendizado e de crescimento. Crescimento que nos levará à libertação. Então, como estamos em fase de aprendizado, é muito natural que nós venhamos a cometer equívocos. Agora, é preciso não colocar em nossa mente que nós não podemos falhar. É claro que este é o nosso desejo. Então, qual deveria ser a minha preocupação? É de que a nossa mente ela trouxesse com bastante frequência que eu não desejo, eu não gostaria, eu não deveria errar, mas na minha condição humana eu sou passível de estar cometendo os deslizes, os equívocos, porque isso é inerente à nossa condição humana na Terra. Então, a partir do momento que eu me dou chances para errar, eu estou dando condições para mim mesmo, como ser humano, para que eu cresça, para que eu me desenvolva, para que eu me ilumine, não justificando os erros. É uma questão de consciência que vai pairando em nossa mente e abrindo esta possibilidade de se permitir, em algum momento, o equívoco, mas que isso não persista a partir do momento que nós nos dedicamos ao nosso processo de autoconhecimento. Então, quando eu me perdoo, eu não levo comigo os complexos de culpa, porque nesta culpa eu não vou enxergar a saída, eu vou ficar constantemente naquele processo de autopunição. Você errou, eu não devia ter errado porque eu fiz isso. Então, não é desta ótica que nós devemos caminhar, e sim compreendendo a nossa condição humana e se esforçando para não voltar a cair naquele mesmo erro, naquele mesmo equívoco. Aí vamos para a benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo 2 do livro Vida Plena, que este capítulo é intitulado Influências Espirituais. Ela coloca assim, na metade deste capítulo, que não devemos nos permitir as autopunições diante de alguma falência que venhamos a cometer quando estamos na execução do programa do bem. E aí vamos pensar, se eu de fato me amo, eu não vou abrir espaços para estar me autopunindo, me autocondenando. E aí é o que nós vamos também perceber em um outro capítulo do livro Garimpo de Amor, que é no capítulo 2 também, que é intitulado Amor a Si Mesmo. E a benfeitora Joana de Ângeles, ela vai estar escrevendo neste capítulo que o amor que se deve oferecer ao próximo é uma consequência natural do amor que se reserva a si mesmo. Então, tudo isso nos direciona para este exercício do amor a si mesmo. Então, enquanto existe o auto-amor, nós exigiremos menos de nós mesmos. Não é que nós não vamos
ter este olhar voltado para os nossos deslizes, para os nossos equívocos, mas não seremos tão exigentes a ponto de estarmos com este complexo de culpa toda vez que viermos a nos equivocar. Ainda no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, encontramos lá na instrução dos Espíritos, no item 14, escrito por Simeão, item 15, escrito pelo apóstolo Paulo. No item 14, Simeão escreve, semelhante ao que nós ouvimos de Pedro naquele diálogo que foi estabelecido com Pedro, Filipe e Jesus. Então, no Evangelho, Simeão escreve: quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoar-lhes-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, sabemos que isso foi de fato extraído deste diálogo que foi mantido entre os três, Jesus, Pedro e Filipe, exatamente pelas dificuldades que os discípulos estavam encontrando diante de situações que eles estavam vivendo e que eles não conseguiam perdoar. E Pedro fazia essa interrogação, Jesus sempre trazendo que era indispensável não perdermos de vista o trabalho que eles estavam a desempenhar, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade do coração. Não era o perdão das palavras, e sim aquilo que vinha do íntimo de cada um. E aí vem Jesus dizer que nesta vida de trabalho, quando um companheiro parece insuportável, é possível que estes companheiros também nos achem insuportáveis. E aí como é que fica? É justamente este paradoxo que nós vivemos e que sempre temos justificativas para aquilo que nós estamos a fazer, mas não em relação ao que o outro está fazendo na nossa direção. Então, nós temos de fato que perdoar os nossos inimigos e, como disse Jesus, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar a todos aqueles que, de alguma maneira, estão rindo da fé que nós professamos. E aí Pedro pergunta se para o exercício deste perdão é necessário que estejamos aguardando que o nosso inimigo se arrependa. E o que fazer quando alguns destes eles passam a adotar uma postura, uma atitude de lobos sob pele de ovelhas. Pensamos que naquele momento em que os discípulos viviam essas situações que aparentemente poderiam parecer de serem fáceis de resolução, mas traduzindo essas experiências do passado para as nossas vivências atuais, nós vemos que elas se assemelham para o que está se apresentando também em nosso cotidiano. E aí Jesus vai responder que o perdão ele não exclui a necessidade da nossa vigilância e que a paz é um patrimônio que cada um está obrigado a defender. Se alguém se arrepende e nos procura, é necessário que cada um de nós tenhamos condições de prestar o auxílio àquele que está nos buscando e não guardando a mágoa por aquilo que ele nos fez e que fez em um momento que nós muitas vezes não procuramos entender que momento aquele indivíduo vivenciava para ter agido daquela maneira na nossa direção.
E é justamente neste momento que Pedro vai fazer a célebre pergunta que é tão conhecida de todos nós: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que eu deverei lhe perdoar? Será até 7 vezes? Nós sabemos que o número 7, naquela época, ele tinha uma simbologia. Mas o que é que Jesus responde para Pedro? Com muita calma. Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus está oferecendo naquele momento a lição do perdão ilimitado, que é necessário perdoarmos toda ofensa tantas vezes quanto elas se apresentem em nosso dia a dia, porque isso vai sinalizar para cada um de nós o esquecimento de si mesmo. E aí, lembrando que o próprio Pai, nosso Pai Celestial, está a todo instante nos perdoando quando ele nos oferece uma possibilidade, uma nova possibilidade de voltarmos para as experiências corpóreas através da reencarnação. E aí, voltando ainda a esta fala de Simeão, na Instrução dos Espíritos, capítulo 10, item 14 do Evangelho, ele diz que nós temos nesse ensino de Jesus que perceber o quanto ele deve falar alto ao nosso coração. E aí vem recomendar o perdão, a caridade, a indulgência, que perdoando, o nosso Pai também nos perdoará. E aí, quando nós vamos ao item 15 deste capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o apóstolo Paulo que escreve, ele vai dizer assim: que perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Compreendemos isso? Que quando exercemos o perdão, nós estamos nos apresentando melhores do que éramos até aquele momento. Então, com essas preciosas lições, é chegada a hora de mergulharmos em nosso mundo íntimo para verificar: guardamos mágoa, rancor, ódio, desejo de vingança? Não conseguimos perdoar aqueles que nos provocam, que nos desorientam, que nos causam tristeza? Enfim, onde nós nos situamos perante estas lições? Porque é verdade que temos esse conhecimento. E na prática, como nós estamos operando, trabalhando, vivenciando de sabor e compreendendo que o outro agiu daquela maneira porque foi o que ele conseguiu fazer pela sua limitação. Então, todas essas lições, elas chegam em primeiro lugar para cada um de nós que estamos aqui participando desse estudo. Nós que, neste momento, nos apresentamos na condução, mas que este olhar, ele reverbera inicialmente no meu mundo íntimo, que estamos ouvindo outros expositores trazendo as lições semelhantes, que estamos lendo nos livros. Então, às vezes, nós temos a dificuldade do exercício, de transformar na prática, porque tudo isso vai levar à nossa renovação, à nossa libertação, o não cultivo dos sentimentos ruins que vão levar ao adoecimento. E aí a benfeitora Joana de Ângeles, ela nos apresenta uma mensagem que eu considero assim maravilhosa. Desde a primeira vez que eu li esta mensagem, que está no livro Atitudes Renovadas,
no capítulo 17, que é intitulado Compaixão Sempre. Então, ela vai tecendo comentários sobre situações difíceis que nós vivenciamos, mas que Jesus recomenda que não se deve resistir à tentação dos maus, sintonizando com eles, entrando em parceria mental, permitindo-se agasalhar esses sentimentos negativos que são habituais, porque isso ela considera como sendo pior do que a ocorrência em si mesma. Então, sem que nós percebamos, nós somos provocados em nosso cotidiano e terminamos estabelecendo este vínculo mental, este vínculo de ódio, esta mágoa que armazenamos. E a lembrança do ocorrido, ela vai se dar porque nós temos a memória. Por mais que queiramos esquecer, a memória vem e nos lembra daquele fato, daquele dissabor. Então, vem a benfeitora Joana de Ângeles dizendo neste capítulo que se o mal ele não receber a revolta da vítima, a mágoa, o desalento, a tristeza, ele vai perder o seu significado infeliz, porque não vai encontrar a sustentação vibratória e emocional. Então, uma única atitude deve ser mantida, recomenda a benfeitora, diante dessas ocorrências que são danosas para todos nós. Aí ela recomenda o perdão. Mas aí ela vai mais adiante e diz: talvez a situação tenha sido tão grave que nós não tenhamos condições de perdoar. E aí, qual é a recomendação que ela vai trazer para nós? Desculpe. Mas aí ela vai adiante. Talvez a ocorrência ela não nos permita que desculpemos o nosso próximo. E daí vem o exercício da compaixão. Ter compaixão daquele que é o nosso irmão e que teve uma atitude infeliz. Mas se compreendemos as leis, especialmente de causa e efeito, saberemos que toda a ocorrência ela faz parte de uma dinâmica e que nos promove o crescimento. E daí vamos pensar que, como temos a memória, e esta memória nos recorda desses momentos infelizes, o perdão é justamente quando nós não desejamos revidar com o nosso próximo aquilo que ele fez conosco. Perdão não é esquecimento, porque nós não vamos conseguir esquecer se a nossa memória ela está em perfeito funcionamento. Isso seria em casos de pessoas que têm alterações cognitivas e que o esquecimento passa a fazer parte de um processo de adoecimento, não para aqueles em que a sua memória está em perfeito funcionamento. Então, sabemos que quem vivencia a dor de uma traição, um abandono, cada um é que sabe como funciona a dor no seu mundo íntimo. E temos todas estas orientações, as propostas que foram oferecidas, inclusive pela benfeitora Joana de Ângeles, que apresentamos para vocês, para quem não conhece. Estas propostas, elas são um roteiro seguro para as nossas vidas. E daí nós devemos nos esforçar, buscando cada vez mais trabalhar para que possamos exercer o perdão. Se não for possível, desculpar. Ainda que não seja possível, a compaixão. E quando lembramos daquela célebre pergunta que Kardec formula a 886,
qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus. E o que os benfeitores respondem? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, Jesus, a todo instante, ele esteve a trazer esta preciosa lição do perdão, oferecendo oportunidades neste ensino para que isso de fato pudesse ser exercido entre nós. Daí lembramos da própria oração que ele nos ensinou, quando ele fala da parte perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E como não lembrar de Jesus caminhando ao Gólgota, carregando aquela cruz pesada sob o sol causticante, depois de ter sido açoitado, caindo, levantando, e já preso na cruz, quando ele olha para o alto e diz: Senhor, meu Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Nós, muitas vezes, ainda não sabemos o que estamos fazendo quando nos equivocamos e caímos, e a consciência nos chama a atenção. Por que você fez isso? Então, foi um momento, digamos assim, de surto, onde momentaneamente nos esquecemos de todo este aprendizado, mas nos reerguemos. Esta é a proposta. Exercendo o perdão, nós estaremos, de alguma maneira, nos desvencilhando deste círculo que foi criado entre aquele que se sente vítima, aquele que foi o agressor. Então, o caminho é seguir as preciosas lições de Jesus. E finalizamos os nossos aprofundamentos, trazendo a célebre frase apresentada neste capítulo pelo benfeitor: ore e perdoe, para ter saúde e paz. Então é preciso o esforço para podermos alcançar esta meta e não estarmos vinculados aos processos obsessivos. Então, Marcelo, estas são as nossas considerações relativas ao nosso aprofundamento. Muito obrigado, Tânia, pelas considerações em torno do perdão. Nós vamos agora convidar a nossa querida Eulália para fazer o fechamento do nosso estudo. Seja muito bem-vinda, minha querida, com seus aprofundamentos e as suas reflexões. Muito obrigada, Marcelo, também pelo emocionante resumo que você fez. Boa noite, Tânia, muito obrigada por nos relembrar que o perdão é a maior terapia para a desobsessão. Boa noite, João, que está aí nos bastidores. Boa noite, carinhoso, a todos que nos acompanham. Eu lancei mão de um livro do projeto Manuel Filomeno de Miranda, intitulado Passes, Aprendendo com os Espíritos. E logo no início desse livro, na sua apresentação, me chamou a atenção um parágrafo que vai nos dar a grandeza do trabalho de Manuel Filomeno de Miranda. Esse espírito à frente do nosso tempo, que tantos alertas nos tem oferecido relativos à obsessão. Porque é a cilada dos espíritos infelizes aproximando-se de nós, atraídos pelas más inclinações que não temos devidamente cuidado.
e utilizando-nos de instrumentos para atrasar o projeto de regeneração da Terra. Somos instrumentos da nossa própria ignorância, da desvalia ante a dádiva da reencarnação. Então, demoraremos muito para compreender este, que, conforme nos diz o livro, Manuel Filomeno de Miranda foi pioneiro das lides desobsessivas, desde o tempo de encarnado na antiga União Espírita Baiana, hoje Federação Espírita do Estado da Bahia. Trasladado para a pátria espiritual, por 40 anos dedicou-se ao estudo da obsessão, supervisionado por espíritos de alto coturno, quais Bezerra de Menezes e outros. Por último, colocando-se como repórter, a fim de revelar aos homens os meandros da obsessão, seus multifacetados aspectos, bem como as terapias correspondentes. Este interessante livro vai trazer à tona obras de Manuel Filomeno de Miranda e de André Luiz, explicando as aplicações de passe, seja dentro das lides mediúnicas, dentro das lides da casa espírita, como fora dela, conforme nos aponta o livro em estudo, capítulo em estudo, quando vemos José Petitinga, o fundador da União Espírita Baiana, e Manuel Filomeno de Miranda atendendo a família Soares, em todos, como fala o livro, os meandros da obsessão, poderia ser a nossa família. E qual não foi a minha surpresa, que eu fui buscar o trecho de uma poesia de um contemporâneo de Manuel Filomeno de Miranda. Manuel nasceu em 1876 e desencarnou em 1942. Já este homem, chamado Rui Barbosa, reencarnou em 1849, desencarnou em 1923. E entre os seus apontamentos, ele nos deixa um que casa excepcionalmente com a obra de Manuel Filomeno de Miranda. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Quando este painel transtornado na casa da família Soares, tendo ali dois espíritos, que seriam Dona Rosa, cuja história o Marcelo ressaltou com seus pontos de emoção, que assumiu a condição de mãe, que trouxe ao seu lar um dos filhos que lhe foi, que ela não soube educar, que ela não soube cuidar, e que agora, como esposa, chama ao convívio os inimigos comuns na situação de filhos do casal. No caso, 6 filhas. Então, nós vamos ver que temos Marta apegada a mexer com os espíritos infelizes, sem a compreensão de que eles são espíritos apegados aos vícios, à materialidade, conjugando assim, de forma ignorada, toda a força desses espíritos numa verdadeira teia mental, envolvendo toda a família. Chama-nos a atenção quando Manuel Filomeno de Miranda
cita Dona Rosa pelo seu desvelo, pelo seu sacrifício, que tanto o espanta, mas também Mariana, que diante do sofrimento, do transtorno mental de que se veteia por conta dos seus dotes mediúnicos, e também pelo passado delituoso, porque sempre existe um passado que nos marca o presente e que vem nos conclamar a diluí-lo, servindo ao bem. Por isso a importância da pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus basta que eu não faça o mal? Não, é imperioso fazer o bem, porque somente o bem estanca o mal. Somente o bem nos permite a inspiração dos benfeitores espirituais. Então, ele nos chama a atenção da psicosfera das duas, que por si só formava um verdadeiro escudo de proteção, para que elas não fossem arrastadas de roldão na influência desses espíritos que investiam em todo o mal, alguns com certeza a título de vingança, outros simplesmente porque lhes despertava o interesse, a facilidade com que o intercâmbio com o mundo espiritual. Marta acreditava que eram bons espíritos, que realizava verdadeiros milagres. Ela discute com José Petitinga, dizendo que os espíritos que estavam com eles nada podiam, e que se lhe tivessem confiado toda a problemática da casa, eles já teriam expulsado de lá os que lhe faziam mal e a sua família. E não é que muitos de nós pensamos exatamente assim? Acreditamos que porque os espíritos conjugam-se com os nossos gostos, por si só nos farão bem. Isso não é propriedade de Marta, é de muitas pessoas que desconhecem que esses espíritos, supostamente, foi uma advertência dos capítulos anteriores, nos dão alívio momentâneo dos problemas para que acreditemos que realmente eles estão resolvendo as situações complexas e nos deixam avançar descrentes, afastados da religião, afastados da religiosidade, para nos tornarmos ainda mais frágeis, a fim de que eles voltem e aí exerçam um ataque para o qual, despreparados, dificilmente teremos recursos morais para não lhes sofrer essa indução mental. Então, nós fomos buscar em Obras Póstumas, na sua primeira parte, no item 7, da obsessão e da possessão, uma anotação muito importante, porque ela pode chegar a um nível de paralisar a vontade, o próprio juízo, sufocando-lhe no seu fluido, ou na sua psicosfera, ou na sua ação mental, o que não vinha acontecendo com Dona Rosa, porque era um espírito consciente das suas necessidades morais, da sua transformação, e de resgatar os equívocos do passado diretamente com a família consanguínea. Elas não se permitiam mergulhar no fluido dos espíritos que atuavam diretamente no senhor Mateus e na Marta. Falo pensar, falar, agir por ele, obriga-o a atos extravagantes e ridículos. De uma palavra, magnetiza-o, levando-o a um estado moral de catalepsia. Olhem o termo que o codificador utiliza, estado de catalepsia, ou seja, aquele em que você não consegue mais reagir. E toda a intercessão, não apenas de José Petitinga, de Manuel Filomeno de Miranda,
mais de Saturnino, de Glaucus, era para impedir essa tragédia maior, assolando o patriarca da família, numa casa em que esses espíritos viciosos vinham não apenas por ele, mas pelo tipo de trabalho que Marta insistia em realizar. Então, esse indivíduo torna-se instrumento cego da vontade alheia, que é a vontade desses espíritos infelizes que chegam à subjugação, que Kardec preferiu utilizar em substituição ao termo possessão, mas que depois ele vai reconhecer, em dezembro de 1861, na Revista Espírita, no caso Senhorita Júlia, quando ele percebe que a tamanha constrição pode substituir momentaneamente a ação do espírito sobre o seu próprio corpo. Então, o trabalho que Manuel Filomeno de Miranda e José Petitinga exerciam talvez esteja ainda muito longe de ser compreendido por nós, não apenas em relação à família em questão, mas às intercessões deles dentro do nosso próprio lar, junto às nossas más inclinações, porque relevando exatamente o que Rui Barbosa fala, parece que o mundo adoeceu por um todo. Poderíamos dizer que a humanidade está muito parecida com a família Soares, totalmente adoentada, permitindo-se conduzir de forma cega, prestando um desserviço à causa do Cristo, a ponto de muitas pessoas acreditarem no que outros dizem, que é uma fase tão difícil na Terra que os benfeitores espirituais não estão conseguindo nos auxiliar. Balela da ignorância. Eles nunca investiram tanto em torno de cada um de nós, porque nós somos a família do Cristo. Eu fico imaginando de forma particular quanto Manuel Filomeno de Miranda, nos últimos tempos, tem anotado de casos, de situações que vão superar todas as que nós temos estudado e que estão tendo como palco, talvez, a nossa própria casa, a nossa convivência familiar. E aí eu ressaltei algumas situações que nós precisamos retirar do livro para a nossa vida cotidiana. Em A Gênese, capítulo 14, os fluidos, item 49, eles nos fazem uma observação no item obsessão e possessão coletiva. A obsessão e a possessão são mais frequentemente individuais, mas por vezes epidêmicas, pandêmicas, nós podemos dizer. Então, quando tivemos medo da pandemia da Covid-19, tomamos todas as precauções para manter a saúde do corpo, que de qualquer forma irá perecer. E mesmo sendo espíritas, estudando o Evangelho, como tão bem a nossa Tânia ressaltou, sabendo a necessidade do perdão, nós não nos incomodamos de guardar mágoas, revoltas, como se nós fôssemos um depósito de lixo que se transforma em energia mental deletéria, alimento predileto dos espíritos infelizes. Ou seja, com todo o conhecimento que Manuel Filomeno de Miranda nos oferece, que este grupo se apega a estudar, não é para nos fazer mais inteligentes, mas é para que nós despertemos para a autoterapia, que é o comportamento moral adequado, a fim de que a pandemia moral que nos conduz à obsessão coletiva, à possessão coletiva, não venha retardar o incomparável e fatal projeto de evolução da Terra,
cuja governança está em Jesus. E aí diz assim: quando uma nuvem de espíritos maus se abate sobre uma localidade, é como uma tropa de inimigos que vem invadi-la. Neste caso, o número de indivíduos atingidos pode ser considerável. É uma obsessão coletiva. O que passamos hoje na Terra, quando os nossos valores morais estão totalmente desfocados, embora toda a ajuda espiritual dos benfeitores centuplicada não tenha encontrado ressonância em nós. Não temos nos refugiado na prece, como nos mostra aqui este momento ímpar de oração, que foi capaz de asserenar aquele ambiente em que o senhor Mateus, tocado pelo ódio, queria aceitar a ajuda, não porque reconhecia as suas deficiências morais, mas porque queria o desforço. E não é isso que acontece com muitos de nós quando buscamos a casa espírita, quando buscamos o tratamento espírita, mas pior o é quando buscamos o conhecimento espírita e sempre consideramos muito importante para o outro e nunca para nós mesmos. Então, nós retiramos, por conta do adiantado da hora, da Revista Espírita, abril e dezembro de 1862, janeiro, fevereiro, abril e maio de 1863, quando são relatados os acontecimentos obsessivos coletivos no artigo, na matéria intitulada Os Processos de Morzine, muito interessante para vermos. E diz assim: sendo a Terra um mundo inferior, isto é, pouco adiantado, resulta que a imensa maioria dos espíritos que a povoam, tanto no estado errante, quanto encarnados, porque se não houvesse a ressonância dos encarnados, a obsessão bateria em retirada. Então, se a obsessão existe, é porque existem aqueles que não tomam conta dos seus defeitos, dos seus vícios, das suas más tendências, que somos nós. Deve compor-se de espíritos imperfeitos que fazem mais mal do que bem. Eu convido vocês a olharem em escala espírita, a partir da pergunta 100 do Livro dos Espíritos, principalmente quando aborda a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Percebam que o que Manuel Filomeno de Miranda ressalta aqui é para docilmente, no seu conhecimento da obsessão, chamar-nos à razão, a fim de que não sejamos nós também instrumentos desses espíritos malévolos. E lembrar que os prejuízos da obsessão não são individuais, não atingem apenas uma única pessoa, mas atingem ao redor, atingem a própria humanidade. Todas as tribulações aqui experimentadas pelos homens de bem, quer da parte dos homens, quer dos espíritos, são consequências desse estado de inferioridade. E aí se encontram a selvageria primitiva e a civilização, a criminalidade e a expiação. Isso é inerente aos mundos inferiores, mas não é uma ditadura, é um chamamento para que o sofrimento da obsessão, assim como o próprio José Petitinga sentia que talvez as limitações do senhor Soares permanecessem, para que ele tivesse tempo de refletir, para que a dor, como um cinzel da misericórdia divina, esculpisse no meio da sede de vingança, do ódio, do rancor, um sentimento de compaixão, como disse a nossa Tânia,
de perdoar, para quebrar-se o ciclo vicioso da ação maléfica, agora vindo do mundo espiritual em direção ao Senhor Soares, porque ele estava reencarnado, mas também partindo dele em relação aos espíritos, sem que ninguém se manifestasse para quebrar esse cordel de sofrimento. O que Manuel Filomeno de Miranda, no fundo de tudo, quer nos dizer: cura-te das tuas más inclinações, a fim de não te tornares instrumento dos espíritos infelizes, que te implantem a dor no coração e a infelicidade na própria alma. Aceitemos o convite que esse espírito de tamanha dedicação ao estudo da obsessão tenta continuamente nos trazer pela mediunidade abençoada de Divaldo Pereira Franco, que tal qual o espírito que por ele escreve, não se verga nem à decrepitude, nem ao poder do mal que lhe impõe dores e sofrimentos, para ambos serem instrumentos de alerta e despertamento, a fim de que finalmente compreendamos que a cura reside única e exclusivamente no amor. Muita gratidão e muita paz. Muito obrigado, Eulália, pelas considerações muito profundas. Muito obrigado mais uma vez, Taninha, pelas considerações a respeito do perdão. Vocês duas são umas queridas. Terminamos o nosso estudo, agradecendo a presença de todos que se uniram nos seus comentários. São muitos os comentários, com alguns esclarecimentos. O nosso João nos bastidores, a nossa querida Vânia, que trouxe algumas considerações, Ana Paula, João Batista, uma série de nomes aqui. Eu não vou trazê-los todos, porque com certeza vou me olvidar de alguns, e isso não é justo. Desejamos a todos uma ótima semana, um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário que vão assistir este programa, e que Jesus possa nos abençoar. Muita paz para todos.